Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós começamos a meditação anterior falando da memória celebrativa, festa da Páscoa, festa de Pentecoste, e hoje está havendo uma memória celebrativa que vocês não estão assistindo porque estão aqui, a coroação do rei da Inglaterra, cujo ritual é do ano de 1211, vem da lá, muito unido à fé católica, e agora é anglicana. É muito parecido até nos seus aspectos celebrativos. E a coroação do rei é uma cerimônia muito religiosa. E esse mês de Maria, mês de maio, mês de Maria, nós podemos coroar Nossa Senhora, a mãe de todos os homens, mãe de Deus, mãe nossa, mãe da igreja. Podemos coroá-la porque a memória celebrativa tem os seus momentos e o que Deus quer é o nosso coração. A presença dessa atitude de reconhecimento da paternidade de Deus e da maternidade de Maria, porque expressamente Deus a revelou, expressamente manifestou que Maria é a nossa mãe e atua na igreja como uma mãe, como vocês, né? Que têm a solicitude delicada, percebem as coisas, a intuição, têm a delicadeza de alma. Olha que tema legal para pensarmos e considerarmos permanentemente, né? Ter delicadeza de alma. Enquanto você possa reconhecer que não tem delicadeza de alma, recorre a Maria, para que essa delicadeza vá se forjando na alma de vocês e na minha também, delicadeza de alma. A delicadeza de Nossa Senhora deve ser uma referência para o nosso modo de ser. A delicadeza dela a leva muito jovem a acolher o anjo que foi anunciar a ela o convite, a fazer para ela o convite de ser a mãe de Deus, né? E ela acolhe aquilo como vindo de Deus, ela dialoga, é uma menina, é uma moça jovem, e mais, estava prometida em casamento a São José, ela tinha um compromisso, e então isso podia bagunçar toda a sua alma, a sua mente, né? Podia bagunçar muito mesmo. E além do mais, a responsabilidade enorme, ser mãe do Redentor, porque ela vai tomando consciência daquilo. E ela, quem é ela? Uma simples donzela, uma mocinha de nada, né? Lá de Nazaré. Então ela vai tomando consciência, porque as mulheres de Israel sabiam, hein, que uma delas ia ser a escolhida para a mãe do Redentor, né? E ainda que tivesse já muitos séculos, né, sem nenhuma manifestação divina mais intensa, porque os profetas pararam séculos antes, naquele momento ela foi discernindo o que o anjo foi falando e ela vai percebendo, puxa, eu fui a escolhida, né?
Então ela sai o anjo falou para ela, não temas. Ela sai daquele possível temor para uma confiança, para um entendimento, porque o anjo a chama cheia de graça, ave cheia de graça. Ela, que é isso? O que quer dizer isso, né? Como assim? E então poderia sair por uma euforia, eu sou a escolhida, né? Já ia anunciar para o mundo inteiro, nem tinha se concebido ainda no Jesus no seu seio, ela podia estar gritando, né? De alegria, de entusiasmo, porque depois ela vai manifestar isso. Exulta minha alma em Deus, meu Salvador, né? Na oração do Magnificat. Minha alma exulta em Deus, meu Salvador. Exulta de alegria. Então, ela tem o discernimento de que aquilo é vontade de Deus, ela tem o discernimento de que ela foi a escolhida, ela tem o discernimento da responsabilidade que está assumindo, e ela assume com toda a liberdade do mundo, né? Porque a liberdade é assim. Alguém poderia lhe perguntar, mas ela sabia que ia ver Jesus morrer na cruz? Ela não sabia. Sabia que ia ser confiada a São João como mãe de todos os homens, não de João, né? João também não precisava ter de uma mãe, né? Filho, eis aí a tua mãe. João não precisava de mãe, ele já era adulto. Então, ela não sabia de muitos detalhes, mas ela intui a vontade de Deus e suficiente para dar um passo na fé, um passo de amor, um passo que adquire o domínio do dom de Deus, de fé e de amor, porque se entrega, se compromete. A delicadeza de alma leva ao compromisso, à entrega, à conquista do amor. O amor não é, eu estou ganhando, eu estou feliz porque tenho tudo, né? O meu marido faz a minha vontade, né? Que maravilha, né? Então, eu faço a vontade dele, porque eu faço a vontade de Deus, porque eu sou, como disse Nossa Senhora, a escrava do Senhor. Nesse momento, eu queria fazer lembrança que na quinta-feira eu preguei para os homens, né? Talvez alguns maridos de vocês estivessem lá. E eu estava falando será que você tem vergonha de dizer que é escravo do Senhor? Que é uma linguagem que hoje a gente não utiliza. E na hora que eu estava falando, eu fui dando ênfase a isso, e eu fui pensando lá por dentro, nossa, acho que eu estou pegando pesado. Aquela almarada toda lá, as barbudas, né? Gente, né? Cada um tem o seu estilo. Então, de vocês eu não vou falar nada. Então, eu fiquei um pouco receoso. Mas, depois, quando fui para a cama, mais tarde, eu teve essa mensagem que disse assim, já era tarde. Eu vou falar porque a esposa não está aqui, ela deve saber. Então, a mensagem foi essa. É um slide, ele montou um slide aqui, preto e branco, eu nunca vi assim, interessante. Tudo. Então está escrito, é um privilégio sermos escravos do Senhor. Quando assim não somos, seremos escravos dos vícios, da soberba, etc. Aí depois, Padre Cesário. Eu li aqui, eu estava inspirado. Eu li aqui, recolhimento ao Opus Dei, maio 23, né? Eu li isso aqui e falei, nossa, então a confirmação de que eu não peguei tão pesado. O Espírito Santo atuou, né? O Espírito Santo atuou. Porque teve mais ênfase do que isso aqui, hein? Porque se não formos escravos do Senhor, seremos escravos de alguma coisa. Do quê? Aí eu falava vícios, dinheiro, né? Trabalho, corre, escravos de nada, né? De nada que vale a pena. Deus, sim, vale a pena. Maria intuiu isso. Maria intuiu e topou a parada. E essa parada não foi só no momento do anjo, do anúncio, magnífico momento, espetacular, mas cada dia da sua vida, com todas as provações que teve, vida que teve provação,
momentos de intensa alegria. Ela vai primeiro lá à casa de Isabel, o anjo falou que Isabel estava no 6º mês da sua gravidez, era uma anciã inesperável, uma coisa totalmente inimaginável, né? Era uma anciã que estava lá no 6º mês de gravidez, né? Então ela vai lá para a casa de Isabel, vai lá para, lógico, por um lado a alegria de comunicar-se com uma prima que está sofrendo a ação do Espírito Santo também, um milagre. Como é que uma anciã pode gerar um filho? Então ela vai lá e vai lá servir, né? Vai lá para ajudar e comunicar-se com a prima que estava sob essa ação de Deus, né? E as duas, então, como vem a minha? Mal ouviu a saudação de Nossa Senhora, como vem a minha mãe do meu Senhor? Uma menina, né? A anciã é uma menina. Isso na antiguidade tinha muita importância. Aqui na Inglaterra, o rei, né? O resto é a plebe, né? Então, bom, nós temos que aprender de Nossa Senhora a servir, né? Porque isso nos leva à santidade, aprender a vibrar com as graças de Deus, que às vezes a gente passa batido, né? Passa batido na nosso nascimento, é graça de Deus também, é dom. Né? Cada um de nós, filho de Deus, é dom, batizado, muito mais dom, filho de Deus. Cada um de nós, vocês, né? Vocês no matrimônio, dom de Deus, muito grande, grande é esse sacramento de São Paulo. Grande quer dizer, não dá para abarcar toda a realidade que ele supõe, né? E isso, no dia a dia, o dia a dia vai fazendo a gente perder o brilho das coisas, perder a verdadeira dimensão das coisas. Ou não, né? Ou não, porque se eu, por causa do dia a dia, me renovo na fé, no compromisso, no escrava do Senhor, eu estou sempre por cima, com a alma simples, delicada, com a delicadeza de alma, e não com uma alma tosca, bruta, uma alma que precisa ainda ser lapidada para refletir o que Deus quer de nós, que refletamos em nós Cristo, Maria, a graça, a santidade. Cristo quer que nós tenhamos tudo isso. E só podemos ter porque temos o dom da vida, o dom do batismo, vocês o dom do matrimônio, eu o dom do sacerdócio. Nós cultivando esses dons divinos, tendo como modelo Nossa Senhora, que teve na sua vida a manifestação de Deus e as provações todas que teve que suportar. Então nós cultivando o dom de Deus com o compromisso livre da nossa parte, estaremos cada dia mais firmes na nossa fé, edificados na graça. Eu gosto de pensar assim, Nossa Senhora então teve provações. Depois lá, quando levou Jesus ao templo, Simeão disse a ela que uma espada traspassaria a sua alma, né? Então ela não sabe direito o que é isso, mas ela intui, né? Ela conhece as Escrituras. Isaías descreve bem detalhadamente o que vai acontecer com o Salvador, né? E então ela sabe e não sabe, né? Mas o mais, e depois passou pela cruz, né? Então ela teve que outro momento terrível. Nenhuma mãe do mundo permitiria aquilo que ela permitiu. A delicadeza de alma dela é tão grande, mas tão santa, tão identificada com Deus, que ela consegue estar lá vendo Jesus padecer tudo o que padeceu e ficar segura, está ciente de tudo. Ela não extrapola. Nenhuma de vocês, nenhuma mãe do mundo ia deixar isso acontecer. Ia rodar a baiana, ela ia fazer um banzé terrível, né? Ia partir para cima de todo mundo, quebrar o pau mesmo, né? E ela não. E não porque não é fraquinha, é delicadinha, não. É porque é muito forte, muito consciente do que está acontecendo, e ela oferece Jesus ao Pai. É inimaginável para nós isso.
Mas inimaginável, pode ser intuitivo, porque vocês mães têm capacidade maior para isso. Bom, então esse momento espetacular da vida dela, que ela se torna mãe de todos nós, né? Porque assim Jesus fala para ela lá da cruz, né? Não é, para mim, eu gosto de pensar assim, repito, superior a todos os outros momentos da vida. Humanamente falando, sim, porque é a cruz, é o mistério e tal, é a provação dura, né? Mas 30 anos foram decorridos, né, lá em Nazaré, na maior normalidade do mundo. Ou seja, também dá para pensar assim, nenhuma mulher conseguiria, vai passando um dia, outro dia, outro dia, e eles vão a Jerusalém todos os anos, né? Teve a exceção dos 12 anos que Jesus manifesta que, peraí, eu tenho que fazer as coisas do meu pai, né? Então teve esse momento aí que foi provação também, 3 dias desapareceu, né? Qualquer mãe que não fica maluca, né? O filho sumiu, né? Que isso, né? Então, e ela ficou, sofreu, né? Bom, então, mas depois, um dia, outro dia, e Jesus nada, né? Como se não tivesse nada que fazer, né? Só ser carpinteiro, né? Então ela consegue não dar uma cutucadinha em Jesus. E aí, você vai redimir a humanidade? Quando? Você vai fazer alguma coisa ou o anjo me enganou? Não está na hora, né? Então ela não faz isso. Nenhuma de vocês conseguiria. Nem eu, né? Então, mas ela sim, porque tem a delicadeza de alma, ela sabe esperar, né? Sabe confiar, ela está na mão de Deus mesmo, né? Está na mão de Deus totalmente, ela tem essa sintonia permanente com Deus. Então ela não precisa do extraordinário. Ela está tão, mas tão na mão de Deus que na hora que chega o momento, é ela que sabe qual é o momento, porque Jesus falou, não chegou minha hora. Mas ela falou, chegou sim, né? A gente não sabe o que ela falou, mas olhou. Vem com essa pra cima de mim, você quer me enganar, né? Chegou a tua hora, lá em Caná da Galileia, né? Então o primeiro milagre de Jesus é promovido por Maria. Ela tem a delicadeza de alma que intui, espera, sabe, tem a sabedoria do Espírito Santo, porque está mesmo muito metida em Deus. E todos podemos conseguir isso, pelo menos parte disso, né? Todos podemos, na normalidade. Isso que é o mais impressionante e nos faz agradecer muito a Deus estarmos vivendo nesse momento da humanidade, porque não é lá nos primórdios da igreja, onde houve perseguições, martírio, depois a invasão dos bárbaros, toda a história é assim, dura, né? E para nós agora está um momento, a gente fala, nossa, esse mundo está duro, sempre tem durezas, mas a revelação de Deus, da santidade do cotidiano, é muito dom, é muita graça. Nenhum de nós precisa nada a mais, não precisamos de aparições, não precisamos de milagres, não precisamos... Se acontecer, tudo bem, se Deus quiser, pode promover, porque Ele promove de vez em quando alguma coisa assim. Mas para nós, a grande graça é o cotidiano. A grande graça é o marido, os filhos, o lar, o trabalho profissional, quem não tenha, os deveres de cada dia, o fomentar a vida espiritual, né, fomentar com as práticas de piedade, a gente chama de plano de vida, né, as coisas mais normais do mundo. E de vez em quando alguma graça maior. Eu, na semana anterior, né, eu estive lá em Aparecida, né, porque estava tendo lá em Aparecida uma atividade de mulheres do Opus Dei, né, elas estavam hospedadas lá no Bom Jesus, Recanto Bom Jesus, acho que é assim que chama, né? Que é o antigo seminário da cidade, onde é sede da Cúria Diocesana e tal. Então, um casarão onde ficou hospedado o Papa Bento XVI, o João Paulo II, então eles ficaram lá. E então, então nessa atividade eu tive pregando e celebrei missa lá num seminário. Não dá para celebrar no santuário,
depois estava tendo também a Assembleia dos Bispos, né? Então, em outro recinto, outro lugar, mas não dava para, no santuário não se celebra, né? Um grupo assim, né? Se a gente poderia participar, elas participaram das missas lá no santuário. Bom, o santuário eu mal vi, porque eu tinha que ir, voltar, então, mas ir, voltar em Aparecida e dormir lá é gostoso. A gente se sente na casa da nossa mãe, né? Muito protegido por Deus, né? Bom, então de vez em quando acontece uma coisa dessa. Para mim foi uma felicidade enorme, né? Acho que todos vocês gostariam também, imagino. Elas tiveram visita monitorada, foram conhecendo tudo lá, estão revestindo a basílica inteira, né? Com azulejos, obras de arte, né? Está ficando aquilo lá muito bonito, né? Então, São José Maria esteve lá em Aparecida, né? Temos na Basílica Antiga até uma imagem dele numa das capelas lá, nos altares, né? Então, tudo lá é muita graça de Deus, é muita presença de Deus para nós, né? E o São José Maria, uma das coisas que mais falou lá foi: puxa, a fé de vocês deve ser grande, porque a imagem é tão pequena. A fé é grande, porque a imagem é pequena. Bom, então, nós temos muitos agrados de Deus, muitas manifestações sobrenaturais, que é preciso discernir essa presença de Deus nas coisas. São José Maria, cabe a cada um de nós descobrir o algo divino que está por trás de cada coisa. Dizia também, é preciso dar a cada momento vibração de eternidade. Por quê? Porque Deus está presente, o Espírito Santo nos foi dado com o fogo que Ele é, faz arder o nosso coração. É preciso dar a cada instante da vibração de eternidade. Nós podemos fazer isso. E por isso, quando participamos dessas atividades formativas aqui no centro, na Capela Maravilhosa, ou lá no porão, no clube, onde for, na casa de alguém, de uma de vocês, sempre é uma alegria imensa, porque a alegria é própria dos filhos de Deus, própria da igreja, né? Então nós estamos sempre com essa possibilidade enorme, né? Eu estou aqui com esse livro, A Virgem Nossa Senhora, boa leitura para o mês de maio, né? E nele, lá para o final, podíamos pegar qualquer página. Eu podia fazer assim, vou ler esse parágrafo, né? Dá certo. Só que eu não vou fazer isso. Eu escolhi aqui um trecho que está para o fim, capítulo Vida Oculta. Então, ele está falando da vida de Nossa Senhora, e quando vai falar da vida oculta, daí sim que eu selecionei aqui uns pedaços. Então diz, a santidade, nós não podemos querer menos que isso, hein? Porque é o que Deus quer para todos, santidade. A perfeição, como assim perfeição? Não reside no grande. Todos sabemos disso, ouvimos isso sempre, em todas as pregações do Opus Dei a gente ouve isso. Não reside no grande e extraordinário. Não consiste em feitos aparatosos ou deslumbrantes. Eles existem, mas a santidade não consiste nisso. Isso é coisa sabida. Pode consistir nisso ou não, porque é algo diferente e não depende da projeção dos acontecimentos. O que é preciso frisar aqui é que as coisas pequenas têm um valor que não se pode desprezar, sob pena de comprometer não só a perfeição. Se a gente despreza o pequeno, nós comprometemos a perfeição, que se torna impossível. A perfeição está no detalhe, na delicadeza de alma. Ah, mas eu sou muito tosco. Bom, mas então vamos trabalhar isso. Vamos procurar pôr delicadeza aí. Não despreze pequenos detalhes, né? E é preciso avisar que as coisas pequenas têm um valor que não se pode desprezar, sob pena de comprometer não só a perfeição, que se torna impossível, como a própria salvação. A nossa salvação depende de um detalhe. São Dimas, na cruz, morrendo porque ele fez coisa bárbara, por isso estava morrendo na cruz. Foi condenado a ela.
Jesus, leva-me para o teu reino. Um detalhe, leva-me para o teu reino. O outro ladrão não estava assim, estava blasfemando. Mas o Dimas, hoje mesmo você vai estar no meu reino. Então nós podemos, em todo momento, estar louvando a Deus como Maria, na hora que o anjo apareceu a ela, eis aqui a estrada do Senhor. Quando foi à casa de Isabel, que recebe um baita elogio, como vem a mim, a mãe do meu Senhor, e ela, minha alma, exulta de alegria, né? Porque Deus fez em mim coisas grandes, né? Então ela louva, e assim, na hora do nascimento de Jesus, eu penso assim, não é que sobrou, não tinha mais lugar, então era ali. Não, ela quando chega ali, ela tem a plena certeza, é aqui. Quer dizer, não é sobrou, então não tem outro jeito, é aqui. Não é assim, falando, aqui que Deus quer que nasça Jesus. Por mais absurdo que pareça, ela não está desesperada, aflita, está para nascer. Imagino que vocês, na frente da luz, todas passaram um sufoco terrível. Se bem que eu tenho uma cunhada que parece que não passou sufoco nenhum, mãe de 4 filhos, diz que era a maior tranquilidade. Bom, assim, pode ser que aconteça também. Mas Maria está no céu. Então, quando ela chega naquele lugar, ela está procurando o lugar e ela é aqui, né? Não teve dúvida de que seria ali. Preparou o coxo, né? Paninhos e pronto, dando a maior glória possível e imaginável, né? Não tem como. Assim reage porque tem delicadeza de alma, ela está nas coisas, está nos detalhes, está sintonizada com Deus. E as provações e as dificuldades, para ela, Deus está aqui. Ela tem essa sintonia. E essa sintonia a faz ser como nós gostaríamos de ser. Essa é a santidade, né? E a própria salvação da humanidade. Ela é imaculada, né? Ela está num outro patamar, mas está colaborando para a salvação de todos, né? A questão pode ser formulada em termos de grande simplicidade se observarmos que a imensa maioria dos cristãos nunca terá, durante os anos da sua existência na Terra, grandes ocasiões de fazer coisas maravilhosas por Deus ou pela Igreja. Aí ele continua, infelizmente a gente tem que pular, porque não dá tempo, e felizmente nós temos que pular para outros trechos muito bons, que diz assim: é alentador que Nossa Senhora entreteceu a sua roupagem de santidade. Ele está inspirado para falar essas coisas. Entreteceu a sua roupagem de santidade com os fios dessas pequenas ações diárias. Isso aqui é sublime, né? Ela, Maria, a mais santa de todas, entreteceu a sua roupagem de santidade com os fios dessas pequenas ações diárias. Santidade, para todos nós, é isso. Se vier alguma coisa extraordinária, Deus já providenciará o nosso discernimento. Mas é isso. Toda esta vida que constitui a nossa existência, tão vulgar, repleta de pequenas alegrias e de contrariedades e pouca monta, de eventos intranscendentes ou ocupações prosaicas, pode converter-se em alguma coisa de muito grande, se o amor nelas puser interesse e perfeição. Então vamos pular mais para frente, para outro parágrafo. A explicação do enorme valor das pequenas coisas reside naquilo a que poderíamos chamar o mecanismo da santidade. Então a explicação do valor, enorme valor das pequenas coisas é o mecanismo da santidade. A santidade consiste na união com Deus. União com Deus, a santidade. E esta, por sua vez, consiste em fazer sempre e em tudo a vontade divina. Frase boa, hein? Fazer sempre e em tudo a vontade divina.
no mais trivial. Ora, a vontade divina sobre nós é como o próprio Deus, permanente. Deus não quer de nós alguma coisa a determinadas horas do dia ou em determinados dias do ano, para depois desinteressar-se do que fazemos, abandonando-nos ao capricho pessoal. Então, alguns momentos maravilhosos, recolhimento lindo, que bom que foi, o padre estava inspirado e está ajudando a gente, né? E depois a ralada do dia inteiro, né? Dos outros dias, né? Não, Deus não nos abandona ao capricho pessoal, não. O sono, olha o que ele cita aqui, 3 coisas. O sono, as refeições, o pensamento são vontade de Deus, né? Ele concede-nos uma natureza que exige necessariamente essas funções: o sono, as refeições e o pensamento. Concedeu-nos uma natureza que exige necessariamente essas funções, mas nós podemos desviá-las, desordenando-as, satisfazendo-as a deshoras, por gosto ou capricho, ou então encaminhá-las para Deus, realizando-as quando e como Ele quer que as façamos. Bom, então já passou a hora, eu vou parar. Vamos pedir à nossa Mãe Santíssima que cada dia mais caia sobre nós esse discernimento, se ilumine, sobre nós caia o Espírito Santo, sobre nós esse discernimento do tesouro infinito que temos, porque cremos no Senhor Jesus, caminho, verdade e vida. Cremos no Senhor Jesus, que nos ama a ponto de dar a vida por nós. Cremos na intercessão de Nossa Senhora, que teve uma vida bem parecida à nossa, hein? Nada extraordinário. Ou, quando teve alguma coisa extraordinária, a sua correspondência foi porque era muito fiel nas pequenas coisas. Que ela nos ajude a caminhar assim, todos os dias, dando glória a Deus, manifestando com alegria e com fé e com determinação, com mais perfeição, a nossa condição de filhos de Maria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.